Gente amiga da Ascensão, que bom falar contigo mais uma vez, que bom estarmos aí, Novo Hamburgo, calor, sol, e você aqui comigo nas mensagens diárias da Ascensão. Essas palavras que têm acompanhado muitas pessoas, têm respondido perguntas, têm estimulado elas na caminhada da fé cristã e que têm feito a diferença, começado o dia, terminado o dia. Eu espero que tenha sido também assim o começo desse ano para ti. E da mesma forma também que tu estejas compartilhando com teus amigos essas mensagens. O texto de hoje do Novo Testamento é de Lucas capítulo 6 e quero tocar num assunto delicado. Versículos 17 seguintes diz que Jesus ensinava e curava. E o versículo 19 do capítulo 6 diz que todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Falar de saúde, falar de cura, falar de doença, tudo isso faz parte do mesmo assunto praticamente. Poucas vezes na minha história de vida um assunto foi tão delicado e na caminhada pastoral também muitas vezes tão difícil de ser tratado, tão difícil de ser encarado como a relação entre a fé e a doença, a fé e a cura. O que eu quero dizer é que para muitas pessoas a caminhada com Deus, a caminhada com Jesus deveria ser uma jornada sem dificuldades, uma jornada sem problemas. Mas quando eles acontecem, e até isso a gente tolera, até isso a gente entende, eles de alguma maneira pela fé e a esperança que têm, eles deveriam ser imediatamente resolvidos, ou seja, se Deus é bom, por que as pessoas que o seguem, por que as pessoas que o buscam sofrem? Essa pergunta é antiga, essa pergunta ela acompanha a vida de todo ser humano. Existem movimentos no Brasil e fora do Brasil que prometem curas, que prometem que pela fé, e pela oração e pela imposição de mãos e pelo poder das pessoas que estão orando, curas espirituais podem acontecer. Pois bem, vamos lá. Curas podem acontecer? Podem acontecer. No tempo de Jesus, elas aconteciam porque Jesus queria chamar a atenção para si, ele queria ser reconhecido como Filho de Deus, como Messias, mas sobretudo porque com ele e no tempo dele, havia a intenção de mostrar para as pessoas que o reino de Deus era um reino pleno, ou seja, nós aqui conhecemos morte, lá não haverá morte. Nós aqui conhecemos enfermidades, lá não haverá enfermidades. Mas Jesus também disse que os seus discípulos, crendo e orando, fariam coisas semelhantes e ainda maiores do que ele. E aí vem a pergunta, então curas podem acontecer hoje? Por que não acontecem sempre? Do que isso depende? Depende de quem ora, depende da moral, da ética da pessoa que está pedindo. O que há por trás disso? C.S. Lewis e outros escreveram dizendo que a dor, o sofrimento que nós aqui temos fazem parte, infelizmente, do mundo desconectado de Deus, lá de Gênesis 3. Então isso é fato, nós vamos ter aqui dificuldades. É verdade também que curas podem acontecer e elas dependem totalmente da vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas talvez uma das coisas que nós deveríamos olhar com os nossos olhos é para a última cura que todos nós precisamos. Às vezes muitas pessoas ficam presas e abandonam a sua fé, caso algum pedido, caso alguma situação que elas gostariam tanto não fosse aqui resolvida. Elas dizem, bom, então se Deus não resolveu isso aqui, ele é um Deus fraco, ele é um Deus mentiroso, nada disso resolve. A verdade é que a fé cristã não é apenas um antídoto para os problemas do aqui e do agora. Jesus Cristo veio até nós, morreu e ressuscitou e disse, vou lhes preparar um lugar melhor. Então, curas podem acontecer, podem também não acontecer. Mas o importante é que aquele que segue Jesus e aquela pessoa que crê no Senhor Jesus aguarde ansiosamente o final de todos os tempos, o final de todas as histórias, ou seja, o dia que este mundo
for novamente visitado por Deus e Cristo vier, e diz a palavra do Apocalipse que já não haverá mais choro nem ranger de dentes, porque as primeiras coisas passaram. No fim, todo aquele que crê será curado da sua enfermidade, da alma ou do corpo, quando ele for ressuscitado por Jesus Cristo no último dia. Então Deus cura, às vezes aqui e na maioria das vezes no final de nossas histórias. Creiamos nisto, vivamos por isto, não apenas no aqui e no agora, mas naquilo que nossos olhos não podem ainda ver, mas que nós confiamos e aguardamos, porque Cristo disse e Ele prometeu. Grande abraço para ti, a gente se vê amanhã.